Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento oracional desta segunda-feira, dia 13. Desculpa, não é dia 13, é dia 17. Nossa, o que eu tô com o dia 13 na cabeça? Dia 17 de agosto de 2020, tá? Hoje, dia de São Jacinto. Nesse momento oracional, o propósito, porque toda vez eu mudo, né? O que não muda é, assim, talvez a questão de eu colocar o cardzinho aqui escrito momento oracional, certo? Mas sempre eu tô mudando, né? Sempre eu tô mudando. Então, o que que acontece, gente? Ponderei e considerei que eu vou começar a fazer um período de orações, né, no sábado e segundas-feiras. Passado o dia do 1º ao 13, que eu já falei, mas eu volto a falar, desculpa, eu estou aqui fazendo mais um áudio para dar início, para como direi, para dar um bom pontapé durante a semana, né? Começar com os dois pés direito, se for possível. Mas tirando a superstição de lado, começarmos nos consagrando à Sagrada Família, a Nossa Senhora, São José, não é verdade? Para que possamos estar de fato colocando Deus acima de todos os nossos interesses, por mais que seja difícil, né? Antes de iniciarmos então com o sinal da cruz e as orações, eu andei vendo, e não é só caso, por exemplo, do Rio, ou aqui casos em Curitiba ou na cidade de São Paulo. São a cidade do Rio, cidade de São Paulo, cidade de Curitiba. Não, a coisa está disseminada para o Brasil inteiro. Não posso falar pelos outros países, eu tenho que falar pelo meu país, né? Mas todo dia tem alguma notícia dizendo: aumentou o número de moradores de rua. Eram pessoas que perderam seus trabalhos, não tinha a tal da gordura, né? Assim, uma reserva. Trabalhavam para poder pagar água, luz, comida e aluguel. O que aconteceu? Perderam seus trabalhos, sejam de forma autônoma, seja de forma carteira assinada, né? Porque brasileiro tem disso, às vezes faz os bicos, mas às vezes aquele bico diário que pagava lá, que nem eu vi hoje, lá no Rio de Janeiro, cidade, muitos moradores de rua. Um casal morava lá na Rocinha, pagava R$ 600 de aluguel. O que eles faziam todo dia de trabalho? Dependiam do turismo nas praias. Então eles alugavam cadeira de praia. Mas logicamente é um serviço hoje que não tem como dar rentabilidade porque está proibido circular na praia e ficar na praia, nas areias, né? Então o casal foi morar na rua, mas não foi só eles, um monte de gente. Um monte, desde senhores de 57 anos, pessoas com 20 e poucos anos. No começo do mês, ou mês passado, final do mês passado, eu acho, eu vi uma reportagem na cidade de São Paulo que uma igreja católica estava ajudando estrangeiros que, por algum motivo, um polonês e uma pessoa de Jerusalém, um judeu mesmo, um menino, um rapaz, não sei porquê, vieram para o Brasil sem família, sem nada, sozinhos, homens, e foram parar na rua. E se não fosse a igreja lá, a paróquia da região, estavam passando até fome, né? Aqui em Curitiba, se fosse estrangeiro, existe a própria prefeitura e o estado do Paraná, eles têm um órgão que dá apoio a refugiados, a pessoas estrangeiras, e aí colocam realmente algumas paróquias, uma casa da Igreja Católica, mantida por um padre ou por irmãs, para que possam se restabelecer. E aí tem ajuda, por exemplo, da Universidade Federal do Paraná, que tem o departamento jurídico, no caso, os estudantes de direito, em conjunto com o pessoal de letras, né, de língua instrumental e letras, que dão um apoio, o CELIM, dão um apoio para eles no quesito, primeiro, a língua, e na sequência com os alunos do direito, que muitas vezes são pessoas do mestrado e até quase formandos, para dar um apoio jurídico na papelada e no estabelecimento desses imigrantes, né, estrangeiros aqui na cidade. Né? E é uma coisa que acontece aqui. Então, tem muito refugiado venezuelano, por questões políticas, lógico, né, e econômicas, mas também tem outras situações, certo?
Então, nesse momento oracional, rezarmos para essas pessoas, tanto brasileiros quanto até estrangeiros, porque, por exemplo, venezuelano acabou vindo para o Brasil porque ainda tinha uma possibilidade de trabalho, de se alimentar, porque o povo brasileiro, por mais que reclame, tudo, não, a gente não vai deixar passar fome ninguém, né? Alguém vai fazer alguma coisa. Tem uns que se fecham, mas o brasileiro, no geral, alguma coisa faz, né? Ajuda nesse sentido, porque já é um povo sofrido por natureza. Mas é complicado, sabe? A pessoa não tem teto, né? E fora isso, a questão dos condôminos, né, que está tendo muita confusão com os vizinhos, porque está todo mundo dentro das casas. Então, por exemplo, se antes as crianças estavam em creche o dia inteiro e em escolas e no máximo faziam uma baguncinha à noite, agora a bagunça, digamos, é cachorro, criança, às vezes um cano que estoura, barulho. Isso acaba gerando estresse para muitos vizinhos que têm sensibilidade auditiva, porque tem muitos, viu? Tem gente que se irrita até com o carro de som da venda da pamonha, né? Eu mesma fico muito irritada com barulho. Tem gente super sensível com ruídos, por exemplo. É bem complexo isso. Então tá tendo confusões aí dentro dos condomínios. Então você que está morando no condomínio deve saber a situação, certo? Eu não posso dizer a mesma coisa, mas qualquer carro de som que passe já é um transtorno, mas ou pessoa que acelera a motoca, né, a motinho, também já é um problema. Então, existem algumas situações bem tristes assim. Então, vamos rezar nessa intenção, fora os falecidos do coronavírus e todos os falecidos que eu não vou no hospital, aí acabo morrendo de AVC e infarto dentro de casa, né? Porque aí tem mais medo de pegar o coronavírus e acaba morrendo de outras enfermidades, né? E a violência no trânsito que tem crescido alucinadamente. E fora a violência aí de quadrilhas, né? Porque a pessoa resolve fumar uma maconha e quando vê já está imersa no mundo do crime, né? Então tem isso, tá? Então momento oracional pro começo dessa semana, tá com cara de Brasil Urgente, como é que é? Aqueles programas, né? Aqueles programas violentos, mas é a realidade do Brasil e as misérias, né? Então, antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, né? E vou ler uma mensagem do livro azul do Padre Gobi, para não perder o pique, né? Um trecho da mensagem do livro que Nossa Senhora fez interlocução com o Padre Gobi, e depois deixar um parágrafo do Diário de Santa Faustina para também já não perder o pique, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar nos consagrando a Nossa Senhora, tá? Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me consagro todo a Ti e em prova de minha devoção para contigo, eu te consagro nestes dias os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou teu, ó boa, incomparável Mãe, guardai-me e protegei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E homenagem ao Papa, porque o Papa tem no seu escudo papal algo que lembra São José, né? Então, já também rezando em prol das intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelo bem-estar dele. Não vamos esquecer do Papa Emérito Bento XVI, que ele está com eripsela, né? O pessoal ficou tudo alvoroçado nas redes sociais quando o Church Pop _PT, né? Publicou que ele tem eripsela e é uma doença que dói bastante. Mas a gente tem que lembrar que pessoas que têm a chance de santidade, de serem santas, passam por uma determinada cruz. Então eu vejo que é algo que assim deve doer, mas o Papa Emérito está tranquilo, né? Ele sabe que precisa carregar uma doencinha para poder expiar uns pecados, né? Nem tudo na vida é prazer, meu amigo. E se você está pensando que Deus vai atender todas as suas futilidades e confortos, você pode esquecer, porque então não estamos falando do mesmo Jesus, tá bom? Então vamos fazer aqui uma oração a São José.
Vamos procurar uma aqui bem simplesinha. Muito bem. Invoquemos a Deus de quem provém toda a paternidade no céu e na terra, dizendo-lhe: Pai nosso que estais no céu, ouve-nos. Pai Santo, que revelaste ao justo José o mistério de Cristo oculto por toda a eternidade, faze que possamos conhecer melhor o teu Filho, Deus e homem. Pai nosso que estais no céu, ouve-nos. Pai celestial, que alimentas as aves do céu e enfeitas a erva do campo, dá a todos os homens o pão diário e sobrenatural. Pai nosso que estais nos céus, ouve-nos. Criador de todas as coisas que nos confiaste tua obra, concede a todos os trabalhadores desfrutar livremente do fruto de seu trabalho. Pai nosso que estais no céu, ouve-nos. Deus de toda justiça, que queres que os homens sejam santos, faze que pela intercessão de São José percorramos nosso caminho procurando agradar-te. Pai nosso que estais nos céus, ouve-nos. Dá o descanso aos moribundos e defuntos por meio de teu Filho, com Maria, sua mãe e São José, que alcancem todos tua misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, ouve-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que confiaste os primeiros mistérios da salvação dos homens à fiel custódia de São José, fazei que, por sua intercessão, a Igreja os conserve fielmente, levando-os à plenitude em sua missão salvadora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No final peguei as preces aqui, acho que de uma novena. Mas é bom lembrarmos de São José, né? Ele tem sido muito esquecido dentro da Igreja Católica. Muito bem. Então, vamos dar início, né, lendo um trecho de uma mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi, que está no livro azul chamado Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora, do Movimento Sacerdotal Mariano. Eu abri na mensagem do dia 27 de março de 1974. Coloca-o sobre o meu coração materno. Reúne estes meus filhos. Este é o momento em que se deve conhecer, encontrar e amar. Tu estás em mim e quando falas nesses encontros eu estou verdadeiramente presente no meio de vós, embora não me vejais. Eu estou, não só espiritualmente, mas verdadeiramente presente, e dar-vos-ei sinais seguros desta minha presença. Cada um sentirá, a sua vida será como que suavemente transformada e a sua alma será docemente tocada pela minha carícia de mãe. Portanto, filho, não procures outras coisas, não te preocupes com mais nada a não ser em permanecer sempre no meu coração imaculado. Que alegria e conforto dás à mãe, filho. Traz-me todos os meus filhos prediletos, recolhe-os no meu exército, coloca-os todos sobre o meu coração materno. Quando ela fala filhos, são os padres, presbíteros, diáconos, todos os consagrados no serviço, na vocação religiosa, tá bom? Bem, eu acho que eu não vou falar do Diário de Santa Faustina, porque Santa Faustina é do Senhor Misericordioso. Não, mas até posso falar, né? Porque não posso dissociar Senhor Jesus de Nossa Senhora, apesar de eu ter iniciado com uma mensagem dela. Lembrando que as mensagens são depósito da fé, tá? No caso aqui, você acredita se você quiser. Mas se for para estimular você na fé, vale a pena ter o livro azul. No sentido, mesma coisa, o Diário de Santa Faustina, tá? É um depósito de fé, acredita quem quiser, tá? Mas se te toca, você gosta de leitura de santos, biografias e a parte mística, por favor, sinta-se à vontade de adquirir os livros, tá? Mas antes de darmos início, então, a um trecho do Diário de Santa Faustina, eu tenho que dar um pitaco aqui, tá? Tem um programa do Frei Gilson do Monte, que você deve conhecer. Deve conhecer porque ele tem uma música muito conhecida, né? Eu não vou cantar aqui porque eu estou bem desafinada. Mas você deve saber quem que é. Ele é carmelita, ele é de uma congregação carmelita, ele é um frei, um monge, né? É frei. Eu sempre me atrapalho, enfim. Eu sei que é de uma congregação de carisma carmelita. Ele tem um programa na TV Associação TV Evangelizar,
chamado Direção Espiritual. E ontem, por acaso, porque eu nunca sei quando que ele tem o programa, mas acho que é toda sexta-feira, por volta das 6h30, 6 horas, acho que 6h30 até 7, uma coisa assim, da tarde. E eu cliquei lá, e ele estava com um livro do Santo Afonso de Ligório, que eu não conheço, né? Mas ele se utiliza daquele material, acho que a mesma coisa que eu faço aqui, ele pega um trecho, lê e faz a reflexão. Foi uma das melhores informações que eu tive, e até me fez lembrar que eu preciso então me confessar, inclusive. É duro, né? Mas ele falou a respeito de, por exemplo, situações que a gente pode fazer nosso irmão cair em pecado, mas principalmente quando esse irmão ou irmã está numa vocação religiosa. Ele foi bem duro nas palavras, mas aquele duro com aquela leveza e doçura de falar, sabe? Eu gosto bastante do Frei Gilson, eu tenho que falar mais dele. Vou colocar aqui umas pregações. Eu gosto bastante também dele, não ouço tanto agora. Então, se você não conhece, na sexta-feira agora, né, no dia 14, ele fez um programa chamado Direção Espiritual na TV Evangelizar. Então você corre lá, aqui no canal do YouTube, deve estar gravado, ou coloca Frei Gilson, Direção Espiritual, deve aparecer o programa dele lá, e vai acompanhando. É bem legal, tá? Bem bacana mesmo. É uma espécie de direção espiritual virtual, né? Mesmo sendo na TV, é uma forma virtual. É a mesma coisa que o Padre Leonardo faz, é o que o Padre Paulo Ricardo faz também, Dom Henrique Soares fazia, e graças a Deus está gravado bastante áudio, então dá para acompanhar, tá bom? Mais um detalhe, se você gosta, conhece, já deve conhecer se você é também da tribo da Canção Nova, né? Quem é Canção Nova fora dos muros, que nem eu, assim. Ele estava sempre lá, tá? Mas ele está fazendo um programa muito bacana ali na TV, que é do Padre Reginaldo Manzotti, tá bom? Eu achei bem bacana, muito pertinente, porque tem jovens, homens e mulheres, que têm feito da vida de muitas outras pessoas um inferno. E, digamos, aquilo que o Frei Gilson falou é a opinião que eu já tenho de alguns anos já. Porque eu tenho visto umas situações que parecem, ai, não é nada. Não é nada não, é grave. É grave. Teve um caso ali na diocese onde Dom Taveira, ele é aquele que escreve o Retiro Popular, né, pela Canção Nova todo o período quaresmal. Inclusive é uma edição que acho que começa a ser vendida por volta de fevereiro e depois se esgota, acaba e não tem mais para venda. Então, o Dom Taveira, dentro da diocese dele, aconteceu uma polêmica, não é com ele, mas foi dentro da diocese dele. Há uns anos atrás, uma moça publicou, amiga da moça, eu só sei que foi o seguinte, foi publicada uma foto de uma jovem beijando um jovem padre na boca. Dizendo, porque eles vão ser felizes porque ele tomou a decisão certa, parece que ia casar com a menina. A primeira coisa que me veio foi que Nossa Senhora não ia perdoar essa moça. Não que não ia perdoar, mas que essa moça, esse casal, feriu o coração de Nossa Senhora. Mas principalmente a moça que de repente fez e aconteceu na vida desse jovem padre. Isso foi na diocese de lá. A única certeza que eu tenho é que o nome de Dom Taveira foi colocado lá, porque saiu num perfil ou num site católico indignado com a situação, e é para ficar mesmo. A última vez que eu tinha visto um beijo nesse sentido de religiosos foi na época da década de 90, de 80 para 90, pela linha de roupas chamada Benetton. Benetton não era aquela só a marca do carrinho de Fórmula 1, não, para quem é mais antigo. Era uma marca de roupa transgressora. Questão que não, já naquela época já falava que, claro, o preconceito não deve existir mesmo, mas aí aconteciam outras situações. A questão do gênero, que é falado hoje, questões LGBT, agora nem sei mais o que é, porque eles mudam toda a vida, né? LGBT, não sei das quantas, eu não sei mais o que é. E fora que eles propagaram uma foto, então quem que é da década de 80 para 90 vai lembrar,
de uma freira, daquele, eu não sei que ordem religiosa da freira era, que era um chapéu meio viradinho assim, mas era uma freira, na realidade eram atores, né, eram modelos, mas que ficou aquela coisa explícita, chocante, era uma freira beijando um padre, que já foi uma coisa complicada naquela época. Só que, contudo, ali dava para ver que era uma dramatização, uma teatralização, uma performance, entendeu? Porque não eram religiosos. Agora, nesses últimos anos recentes, o que aconteceu foi que essa menina queria provar para todo mundo que conquistou um troféu tirando um padre, jovem padre, da sua vocação. E isso é um pecado gravíssimo. Então, você, pessoa que teve essa mania, ou foi pedra de tropeço em algum momento, é hora de se confessar. Eu, na realidade, eu tenho consciência, né, que provavelmente deve ter acontecido algumas situações em que eu fui pedra de tropeço. Então, para evitar esses problemas, é preciso fazer a confissão, mão na consciência. O importante é arrependei-vos e convertei-vos. Não, assim, arrependa, confesse e não faça mais. Tá? Você não tem noção da quantidade de homens e mulheres que querem tirar várias pessoas das suas vocações, seja matrimoniais, como pai de família, mãe de família, na parte do solteiro no mundo, aquilo que Dom Henrique falou. As vocações, que a vocação não é uma vocação de... Na realidade, o mercado de trabalho secular roubou esse termo vocação, porque vocação é algo dentro da cristandade católica. Ela não deveria estar sendo colocada como vocação profissional, porque padre não é profissão. Ser pai e mãe não é profissão. É um sonho de Deus, é um sonho do Todo-Poderoso, é uma vontade dele. Então, imagina se você se desvia. Então, há várias situações que podem acontecer, desde uma calúnia, dizer que o padre engravidou alguém e na realidade não foi, como eu já ouvi, não aqui na minha diocese, em outros lugares, ou realmente aconteceu. Aí tem os filhos dos padres, aí fica essa situação chata dentro da Igreja Católica, a homossexualidade, pedofilias e um monte de coisa que acontece. E tudo para tirar a vocação da pessoa. Não estou dizendo que a criança que sofreu abuso sexual tirou o padre do caminho dele. Não, não é isso. Tem que ser punido com a lei, tá? Mas quem foi que incutiu isso na cabeça do padre? Pedófilo, por exemplo. Tudo tem um começo. Não é a vítima, não estou colocando o problema na vítima. Mas tem muita gente que se vitimiza, mas na realidade está tirando a vocação do padre. Então são várias realidades complexas, humanas, que a gente precisa estar orando em cima. E aí, para piorar, ainda, não vou citar nomes, mas tem um padre que em vez de usar batina, ou pelo menos manter o decoro, ainda fica aí fazendo tatuagem, dizendo que eu sou acessado pelo capeta, porque eu não me sinto bem, que não sei o que. Ué, mas também o senhor não reza? O senhor é blogueirinho? Fica aí querendo aparecer, fica fazendo live aí a torto direito, conversando com meio mundo que não sei das quantas. Eu tenho muitas queixas assim com relação a esse padre. Eu rezo muito por ele, mas quando que vai se converter? Só Deus sabe, né? E quantos padres que não agem assim? A batina é um elemento externo. Por outro lado, tem que ter modéstia no vestir. Porque o padre não é qualquer pessoa. Assim como a religiosa também não é qualquer pessoa. Não é porque já tem uma certa idade de 60 anos que lhe dá o direito de usar shortinho e a freira, tá? De usar uma calça mais justa e tal. Porque assim, eu já ouvi testemunhos, assim, pregações, de que às vezes a roupa da freira foi o caminho para tirar alguém de uma depressão, de um momento de suicídio, de um momento de pensamento de morte. Né? Eu já ouvi isso. Eu acho que aquela irmã, como é que é? Agora eu não lembro. Eu lembro que eu ouvi uma pregação, é que eu estava fazendo minhas coisas, eu tenho TV na cozinha, estava fazendo as coisinhas lá e eu ouvi isso. Diz que as freiras estavam passando na rua, depois veio um testemunho de uma pessoa que olhou elas atravessando a rua de um prédio, dizendo que, olha, se não fosse pela... Olha, eu olhei para vocês e me deu uma esperança. Uma coisa assim inexplicável, aquilo de São Francisco. Eles não falaram nada. Eles pregaram com a vida deles, com o jeito de vida deles, com o modo deles estarem ali na praça pública. Aquilo, entre aspas, foi um choque.
mas foi como se tivessem visto Cristo, tá? Então eu estou aqui indicando o programa, indicando em específico esse do Frei Justo do Monte. Talvez possa ajudar você, achei bem bacana, não poderia deixar de falar, tá? Então para começar a semana eu estou falando de um programa do fim de semana, tá certo? Muito bem. Vamos para um parágrafo de Santa Faustina e fechamos esse momento oracional desta segunda-feira, dia 17. Abri no parágrafo 219, isso por volta de 1933. À noite o Senhor me disse: minha filha, que nada te assuste ou perturbe, conserve uma profunda paz. Tudo está nas minhas mãos. Eu te darei a compreensão de tudo pela boca do Frei András. Sê como uma criança diante dele. Bem, então quem acompanha o Diário de Santa Faustina, conhece a obra esses escritos, a história de vida de Santa Faustina, sabe que Santa Faustina teve uma direção espiritual com um padre e o respaldo de Jesus misericordioso. Lembrando, não é todos que têm direção espiritual. Contudo, se na sua paróquia, na sua diocese, há possibilidade de fazer direção espiritual com algum padre, não precisa grudar no padre, né, gente? Também, deixa o padre respirar. Mas faça um direcionamento espiritual. Sempre vai haver uma afinidade. Todo começo, então como é que você descobre isso? De repente no confessionário, né? Se você mora numa cidade grande, numa capital, pode ser do interior, mas maior, você vai sabendo procurar a paróquia, não precisa ser necessariamente na sua, não é o certo, mas não necessariamente na sua paróquia, no seu território paroquial, você pode ir lá, conversa, tudo. De repente você sente afinidade, aí chega e fala abertamente: olha, o senhor faz direção espiritual? Podemos marcar uma hora? É uma hora mesmo, uma hora fechadinha. Não é que nem na psicologia, que é só 40 minutos, não. Que a hora da psicologia, né, daquele momento, às vezes é 40, 45 minutos, acabou. Até porque o psicanalista, o psicólogo, ele não aguenta tanto tempo ouvindo, né? Mas na direção espiritual é uma hora fechadinha, 60 minutos. E você não precisa pagar. Se você quiser dar alguma coisa lá para as obras da igreja, fazer: padre, isso aqui é para as obras da igreja. Pronto, fechou. Mas não é necessariamente você paga, não, viu? E pode ser muito importante. Bem interessante. Não precisa ser, por exemplo, com o padre Reginaldo Manzotti. O cara despenca lá do Nordeste e quero falar com o padre Manzotti. Não é assim, gente. Não é assim. Você tem que procurar na sua região mesmo, até um padre que conheça a tua realidade ali social, cultural, né? Você é do Nordeste lá, sei lá, João Pessoa. Procure um padre ali da diocese de João Pessoa. Não fique... Porque é diferente, tem uma questão de cultura também. Né? No máximo tem que fazer um direcionamento, mas vai ser uma coisa geral, não vai satisfazer. Então tem um pouco de senso também, sabe? Não é porque é o padre Manzotti, padre Marcelo Rossi, padre X, padre Y, que o padre está aí disponível, não é assim. Ele tem seus deveres dentro da... Cada um tem seus deveres dentro da sua arquidiocese ou sua diocese, né? Tô falando isso porque depois fica brabo, xinga tudo e fala que o padre foi grosso, que o padre não me atendeu e essas coisas. Pô, mas por que você não procura o padre da tua região? Ai, falei palavrão, desculpa. É duro, né? E outra coisa, tá? Nada de ficar tirando o povo da vocação, de matrimônio, da parte religiosa, celibatária, né? Nada disso. Porque vai acontecer a tentação. Essa tentação é grande, ela acontece em algum momento da gente. Quando a gente não é o objeto tentador e quando não tem uma situação que aí a outra pessoa é que acaba querendo nos tirar do caminho de Deus. Ih, já me aconteceu um monte. E era amizades, não era questão sexual, não. Era questão, sim, só faltou dizer: você não vai conseguir casar sentada no banco da igreja. O que eu fiz com essa pessoa? Eu tive que cancelar o relacionamento de amizade de anos. Porque eu vi o que passava no coração dela. Só porque ela se separou, achou que tinha o direito de se meter na minha vida. E a minha vida, naquele momento, eu já estava sentado esse assunto. Coloquei uma pedra. Não, eu não quero casar. Não apareceu até hoje, eu não estou com essa ansiedade. Se for, tudo bem, mas eu estou vendo que não é. Então eu tenho que seguir esse caminho do celibato, solteiro no mundo. Solteira no mundo. Pronto.
O que que essa pessoa... Isso aí é ser amiga? Não, isso não é ser amiga, isso é o contrário, mostra o que tem no coração. E Deus, Jesus estava falando para mim que eu tinha que me afastar dessa pessoa. E aquilo foi o ponto fatal mesmo. Na hora que ela falou aquilo, eu estava tentando trazer ela para a igreja e tudo. Aí eu deixei a Deus dará. Falei, ó, se você quiser vir para a novena, é com você. Ainda me atrapalhou uma novena. Ficou de conversar a missa inteira comigo. Difícil, bem difícil, sabe? Então, que Deus a proteja, essa moça, né? Deus a proteja, Deus a conserve, deseja tudo de bom para ela. Mas que ela tem filhos, ela é avó agora, então ela já tem família. Então ela que resolve as demandas dela. Eu tenho que resolver as minhas, mas eu não... Tem que ter muito firme pulso nesse sentido. Muito. E é difícil. Muito mesmo. Tá? Então desejo a todos paz e bem. Desculpa o palavrão. É que às vezes eu falo que nem homem, sabe? Foi um período difícil mesmo. Um momento de revolta juvenil que eu trago até hoje, quando vê sai. Ai, perdão pela minha boca suja, Senhor Jesus. Então vamos pôr a mão na consciência, né, gente? E continuar firme na caminhada. Paz e bem.